Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje aqui com a presença do comandante Juliano Barros, que vai nos falar sobre aviação, sobre inclusive aviação acrobática, que é uma aviação para poucos, né, pilotos mais arrojados, com muita expertise em teoria de voo, enfim. O Juliano Barros tem 15 mil horas, tanto na aviação comercial, somando a aviação acrobática, né? E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Malta, pelo convite, essa oportunidade de a gente bater um papo sobre aviação. Muito obrigado. Eu vejo que a aviação ela tem total conexão com o ambiente corporativo e de imediato queria perguntar o seguinte, é uma analogia que eu costumo fazer, que quanto maior a empresa, maior a necessidade de tu tomar decisões baseadas em informações de qualidade. E na aviação a gente percebe que o avião, quanto maior, menor é o para-brisa e maior é o painel. Tu, como comandante, o que tu tem a dizer sobre isso? Na realidade, os aviões, a gente brinca que eles crescem somente da porta da cabine para trás, né? Todos eles, seja um avião pequeno, um avião grande, eles têm como o fator número 1 a segurança operacional. Mas, obviamente, nos aviões maiores, a gente consegue ter uma tecnologia embarcada que fornece não só um adicional de segurança, como também a qualidade dessas informações que tu está colocando. Claro que isso hoje já migra para os aviões menores, mas é por esse motivo que a aviação comercial ela é tão redundante e leva uma tecnologia embarcada de ponta, né? A tomada de decisão dentro de uma cabine, ela é constante. O tempo todo o piloto está tomando decisões e para isso ele está olhando para os instrumentos. Há momentos onde as decisões precisam ser rápidas, assim como nas empresas. Me fala até sobre essa questão relacionada à tomada de decisão e numa situação de crise, como é que acontece essa tomada de decisão? Eu brinco que todo comandante ele é um pouco gestor, né? Porque um pouco muito, porque justamente como comentou, muitas vezes você não tem tempo adequado para uma tomada de decisão. Ela tem que ocorrer de forma muito rápida. É por isso que as informações elas são muito importantes, que cheguem o mais rapidamente possível até o piloto. Mas o interessante é o seguinte, existe uma série de ferramentas que a indústria da aviação desenvolveu, com alguns treinamentos, como é, por exemplo, o treinamento de CRM, que é um pouco diferente do CRM empresarial. É mais ligado justamente com ferramentas à tomada de decisão, trabalho em equipe. E essas ferramentas, não só em sala de aula, mas também como treinamentos como em simulador, elas conseguem ser efetivas para que o piloto consiga rapidamente processar uma série de informações, seja o que ele está vendo no instrumento, seja o que ele recebe de input do colega que está ao lado, né, que sempre voa assim dois pilotos, ou seja até baseado no know-how dele para decidir, como é, por exemplo, a decisão por uma arremetida. Uhum. Né? A gente vê muito na aviação, as pessoas que não transitam no meio, elas ficam muito perplexas quando um avião arremete, quando na verdade aquilo é a medida de segurança mais importante. Porque não existe na aviação você tentar alguma coisa, ou você tem certeza que vai conseguir, por exemplo, efetuar um pouso com sucesso, uma condição de mau tempo, com segurança, ou você procede em uma arremetida, que é nada mais do que descontinuar uma tentativa de pouso. Então veja só, às vezes em 1, 2 segundos, o piloto tem que se munir de todas aquelas informações, baseado no conhecimento dele e de alguns parâmetros válidos que a indústria também desenvolveu, para decidir, não, aqui eu posso operar com segurança ou aqui eu vou arremeter, por exemplo. Trazendo para a questão do ambiente empresarial, muitas vezes a gente chega em empresas que estão passando por dificuldades de todas as ordens, financeira, dificuldade com o pessoal, dificuldade com fornecedores, dificuldades tributárias, e aí linkando com o acidente do Air France. Lá em determinado momento, eu recordo que foi identificado que muitos alarmes tocavam na cabine, e o piloto ali, ele teve uma dificuldade, talvez, né, para ordenar o que ele primeiro teria que atender. Como é que isso hoje é tratado numa cabine? De que maneira a gente pode aproveitar isso para a gestão de empresas? É, eu acho que tem uma coisa muito interessante hoje em voga na indústria da aviação, que é o estudo do Startle Effect, Uhum. né? Trazendo pro português mais simples, o que é isso? Existe até a necessidade de um controle do teu impulso para agir mediante uma situação ou um alarme. Uhum. Porque muitas vezes você querendo tomar essa decisão rápida, e muitas vezes ela tem que ser tomada, Uhum. mas o impulso pode proceder à técnica ou o entendimento da situação. Uhum.
Então, existem maneiras de se avaliar corretamente os alarmes que você está recebendo, os inputs, através até da confirmação com o outro piloto, verbalização, olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo, no meu entendimento nós estamos com isso, no meu também, e a partir daí as tomadas de decisões, né? O acidente que você citou, por exemplo, do Air France, baseado nos relatórios oficiais, denotam que os pilotos tiveram um lack, uma falta de entendimento do que realmente estava acontecendo com os parâmetros de voo básico. Uhum. Então veja como existe a importância desse treinamento bem sucedido, e aqui não é uma crítica ao participante do evento, porque a gente sabe que muitas vezes o acidente é uma série de conjuntos de fatores que levam ao acidente, né? Existe inclusive um estudioso muito interessante da aviação chamado James Reason, e ele há muitos anos fez uma teoria de que um acidente aeronáutico ou uma quebra de uma empresa, vamos colocar dessa forma, trazendo para o meio corporativo, ela é como se fossem várias lâminas de um queijo suíço, aonde os furos do queijo, aquele furinho do queijo vai se alinhando, né? Então, por exemplo, o primeiro fator, à noite, voando em condições por instrumento sobre o oceano. Segundo fator, comandante mais experiente talvez no descanso. Terceiro fator, talvez um leque de formação básica de algum dos pilotos. Quarto fator, talvez, enfim, por aí as coisas vão se alinhando, esses furos do queijo, até levar um evento ou quebra de uma empresa, por exemplo. Então é por isso que é muito importante na aviação, e ela trabalha muito com as barreiras de proteção, né? Uhum. Para evitar que esses furos se alinhem, vai sendo criado barreiras para que não haja o evento. Então as redundâncias, os alarmes, os procedimentos, o conhecimento, tudo isso é muito trabalhado. A indústria da aviação ela é muito interessante porque ela sempre foi e sempre será voltada para a segurança. É uma das indústrias que eu conheço que é mais focada nisso. Tanto que, por exemplo, um dado interessante para quem está nos assistindo, a caixa preta ela foi desenvolvida na década de 50. Então, desde a década de 50, as cabines e os dados são gravados para que quando haja um evento seja estudado para que se evite que outro evento daquele molde aconteça. Isso vem até os dias de hoje, né? Tu também, além de piloto de linhas aéreas, muito experiente, é instrutor de copilotos que estão entrando na aviação de linhas aéreas, né? Qual é o ponto que vocês mais repisam com esses pilotos que estão entrando na aviação, nessa aviação na aviação comercial? Interessante essa tua pergunta, Malta. Eu acho que o mais importante e o que a gente mais foca na instrução é justamente essa filosofia, essa disciplina operacional, né? Está sempre voltado para a segurança, de nunca cortar ou deixar de cumprir um procedimento. Isso talvez não é tão importante, eu não... Não, esse mindset sem segurança, de que tudo tem que ser feito absolutamente 100% dentro do que é previsto. Não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. A aviação, acho que muita segurança dela decorre disso, né? Porque não tem o mais ou menos. Ou tá certo ou tá errado. Tá? A acrobacia, conseguiu, ao longo da tua trajetória, projetar aprendizados da acrobacia para aviação de linhas aéreas? Sem dúvida, né? A acrobacia aérea, essa questão da demonstração aérea, eu faço um link, assim, né, um comparativo, ela seria como a Fórmula 1 do automobilismo. Então a gente vê muita gente que pratica racha de rua e vê o piloto de Fórmula 1. Né? Eles são bem diferentes. Um se preparou especificamente para aquela gestão do risco, faz tudo com muita técnica, tudo é projetado. Para você ter ideia, quando eu vou fazer uma apresentação, um show aéreo, nada daquela rotina é inventado ou decidido na hora. Sim, não tem nada aleatório. Né? Absolutamente tudo foi planejado antes. Vou dar um parafuso, foi treinado antes, sem as margens de segurança. A gente cumpre todas as legislações da ANAC que tange as distâncias para não colocar absolutamente ninguém em risco, né? Manter a separação com o público. Então, assim, eu acho que essa gestão de risco, essa disciplina operacional que a acrobacia exige, né? Porque tem muito mais risco envolvido. E tem um briefing também, imagino, muito qualificado. Muito. Então, eu acho que isso sim, como reforçando assim, eu acho que essa disciplina operacional, acho que esse é o termo, né? É uma das coisas que a gente leva da acrobacia para a aviação. A aviação já tem isso, mas isso é tão presente na acrobacia aérea, na demonstração aérea,
porque as margens são muito menores. Tu tem números, tu tem estatísticas sobre a segurança na aviação. Isso é interessante porque eu vejo muita gente que tem receio de voar, né? E tem alguns números que são muito interessantes do modal de transporte aéreo. Por exemplo, trata aqui com executivos, enfim, que voam toda hora e tá, eu não vou toda hora e toda hora para mim é muito pouco. Então vamos lá, para esse cidadão que tem medo, alguns dados estatísticos interessantes, ô Mauro. Primeiro, eu acho que tem um dado que é muito interessante, eu acho muito legal, que é o seguinte: você sabia que a chance de você se envolver num acidente de carro, do teu trajeto do escritório, de casa até o aeroporto, é 300 vezes superior à chance de tu ter um evento com um avião que tu vai viajar? 300 vezes. Então imagina, por aí tu já tem uma noção. Dados absolutos, então, para a gente transformar isso em números mais precisos. Agora tratando de óbito, tá? Existe um estudo mundial que mostra que para cada 1 milhão de passageiros transportados no modal rodoviário, existem 200 óbitos. No modal aéreo, para esse 1 milhão, isso cai para ligeiramente inferior a 1. Então tem uma diferença. Menos de 1 para cada milhão. Para cada milhão transportados. Enquanto no rodoviário a gente vê em torno de 200 para cada milhão. Uma coisa que eu penso sempre é o seguinte: a morte num acidente aéreo deve ser um flash, né? Não, eu acho que como qualquer, Só talvez nem veja quando foi. eu acho que coerente, eu procuro pensar o seguinte: claro que o acidente aéreo ele é muito midiático porque ninguém quer aquela quantidade enorme de vidas sendo ceifadas, né? A gente sente muito isso e ninguém quer isso. Mas eu atribuiria essa fatalidade, uma fatalidade como você ser pego por um carro na rua ou tá andando e cair uma marquise na sua cabeça. Eu acho que não aumenta a exposição ao risco como muita gente imagina, pelas redundâncias do setor, né? A gente conversava ali antes tomando um café, por exemplo, para quem não sabe, toda vez que a gente recebe um avião para iniciar uma tripulação, um novo voo, existem 2 inspeções. Não somente uma para ver se o avião tem condições. Existe um mecânico da empresa que vai fazer essa inspeção e existe também o piloto que vai fazer essa inspeção. Então veja como todos os procedimentos na aviação são redundantes e têm barreiras para elevar a segurança operacional. Sabe que eu quando fiz o curso de PP, foi muito para tirar o meu medo, porque Quem não sabe, o Malta é meu colega, né? não, hoje imagina, Por um tempo atrás. é verdade, hoje com todas as licenças vencidas, mas é algo que realmente eu comecei justamente para perder o medo. Quer dizer, o desconhecido também gera medo, que eu voava sempre, não aproveitava, queria chegar logo porque para cessar o risco, né? E isso foi a melhor terapia que eu poderia ter feito, foi justamente o PP, o piloto privado. E eu tenho certeza que para muitas pessoas, quanto mais informações chegam nelas, menor é o receio de voar, menor é esse medo de voar. Eu não sei se já aconteceu de trabalhar com um piloto que tinha medo de voar. Em algum momento da história, tu percebeu assim, esse cara tá voando com medo. Eu acho o seguinte, ou com um receio acima da conta. A aviação ela é uma atividade tão específica, assim como a de um grande gestor que toma grandes decisões, ou de um médico, né? Que você não consegue sobreviver àquele ambiente com medo, né? Então, assim, pode até haver alguém que ingresse com esse medo, mas ele não vai perdurar na profissão, porque aquilo vai gerar tanto sofrimento na pessoa. É um ambiente que é tão inóspito para ele que automaticamente ele vai acabar sendo ele mesmo vai se desligar. Sim, vai ser extremamente estressante para ele. Eu não vou, quando eu vejo qualquer coisa que eu não sei exatamente como identificar, eu olho para o rosto dos comissários. Eles estão tratando com naturalidade, os apoio, tá tudo certo. Agora, eu acho assim, essa questão do piloto, né, até é uma questão interessante de trazer para quem está nos assistindo, a questão da segurança operacional, como a gente falou. O piloto, no meu entendimento, é o profissional mais testado e cobrado que eu conheço. Então vamos lá, de 6 em 6 meses o piloto ele tem que revalidar suas competências de que forma? Através de treinamentos teóricos, testes práticos e testes em simuladores, que conseguem hoje reproduzir as mais diversas situações de anormalidades ou de meteorologia e assim por diante. Além disso, tem o teste médico, que tem que ser feito, tem que estar com a saúde perfeita para poder estar exercendo a atividade, né? Então constantemente sendo treinado, constantemente se atualizando em função das mudanças dos manuais de fabricante ou dos procedimentos operacionais. E mais importante que isso, tudo o que é feito dentro da cabine é auditado. Então hoje nós temos, além do fato de tudo ser gravado,
nós temos real-time, monitoramento de determinados parâmetros, que eu não tenho a opção hoje de violar alguns batentes que a empresa tem. Se isso acontecer, isso imediatamente vai aparecer e esse piloto vai ser ouvido, por que ele fez aquilo, e se foi uma violação, as sanções virão. Então veja só o nível de exigência em cima de um profissional hoje da aviação. Juliano também é empreendedor, né? Tem uma empresa. Eu engatinho nesse meio, né? Eu estou começando, há alguns anos eu abri uma empresa de consultoria aeronáutica, porque muitas pessoas me procuravam, até por essa questão das demonstrações aéreas, mas não somente isso, também alguns empresários que tinham interesse em adquirir alguns aviões. Então, eu comecei a prestar esse serviço de consultoria, né? E, obviamente, continuo aprendendo, mas todas as parcerias que fiz até aqui fui muito bem sucedido, graças a Deus. Tenho vários amigos empreendedores, alguns são pilotos que muitas vezes buscam alguma instrução ou até algum voo esporádico para que a gente faça, e outros que querem adquirir um avião, algum estudo para determinado tipo de avião. Imagino que a pessoa que faz um investimento no avião não quer também, né, não perder a oportunidade de ter o gostinho dele mesmo pilotar. Ainda que, na maior parte das vezes, ele contrate um piloto profissional, mas ele, em algum momento, ter o gostinho de pilotar deve ser muito bom também. Eu acho que sim. Eu só acho interessante, né, a gente também falava sobre isso, que a aviação, isso é uma coisa interessante. O piloto ele tem que estar 100% focado no que ele está fazendo. A gente brinca que quando a gente fecha aquela porta da cabine ali, os problemas ficam do lado de fora, né? E eu tenho alguns amigos empreendedores que têm avião, que eu tenho algumas brigas, às vezes, com ele, com essas pessoas, com eles, porque eu vejo muitas vezes o cara preparando o avião para um voo, resolvendo alguma coisa, a questão do business dele no celular. Sim, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Completamente errado. Sim. Então, às vezes eu vou lá, esses que eu tenho liberdade, que fui instrutor, que trabalho ainda com eles, que presto a consultoria, dou um puxão de orelha e falo, ó, tá errado. Que desligar o celular e focar no que você está fazendo, né? Isso é outra característica interessante de o profissional estar voltado, ou o piloto está voltado 100%. E como isso se tornou comum, né? As pessoas, até por conta do celular hoje, estão fazendo uma coisa, mas estão ao mesmo tempo olhando para o celular, estão se distraindo, né? E acaba que essas distrações no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, elas ensejam riscos gravíssimos na entrega que tu está te propondo a fazer. Riscos de qualidade, e aí que vão se desdobrar em prejuízos, né, ao destinatário daquela entrega. Prejuízos de várias ordens, dependendo da atividade que tu está desenvolvendo. Mas o nosso bate-papo aqui está muito bom. Nós vamos ter a parte 2, mas sem antes deixar de comentar que o Juliano está no Instagram, é @JulianoBarros. Juliano Barros Aerobérica. Isso aí. Não percam, não deixem de acompanhar e nos aguardem também na parte 2. Leandro está também no Instagram, como Leandro Malta Martins Oficial. Temos também o Malta Talks, não percam. Temos aí, em breve, mais episódios do Malta Talks. E também em breve teremos a parte 2 desse papo aberto aqui, que está muito bom, com Juliano Barros.